Que trouxe Bíblia? Vamos ler aqui no livro de João, capítulo 21. Olha o que a Bíblia diz. Você que pode ficar em pé, se põe em pé, por gentileza. É um costume nosso, né? Olha o que a Bíblia diz. Olha aí, Mara. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. E foi assim: estava junto Simão Pedro, Tomé chamado Dínamo, Natanael de Canaã da Galileia, filho de Zebedeu, e 2 outros discípulos. Foi pescar e disse Simão Pedro, e eles disseram: nós vamos com você. Eles foram entrar no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Não pegaram? Mas por que não pegou nada, hein? Não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram. E ele perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. E ele disse: lança a rede ao lado direito do barco, e vocês encontrarão. E eles lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Podem sentar. Eu estava, essa madrugada, eu acordei cedo, e de madrugada a fila é menor. Não é assim? A fila é menor. E eu estava falando com Deus concernente o JML, o projeto que Ele nos deu. E Deus me fez lembrar quando eu comecei a obra Efraim. Quando nós começamos na Rua de Baixo, na Monte Carlo. Tão difícil que foi. Por que foi difícil? Porque ali havia ponto de tráfico. Está aqui o capitão, sabe disso, Vânio. Ali tem a ponto de tráfico. Tinha tanto que vendia crack como vendia maconha e cocaína. E eu no meio. Tinha um rapaz, o tio do Wesley, que ele era viciado em crack. Toda madrugada ele me acordava atrás de dinheiro para usar crack. Eu lembro que esse dia choveu muito. Eu abri a igreja, mas ninguém veio. Eu estava lá e foi um homem lá na porta da igreja. E aquele homem olhou para mim e ele disse assim: se você aguentar aqui um mês, isso aqui vai crescer. Fiquei até assustado. E o tempo foi passando, e nas minhas orações, que eu orava muito de madrugada, estava tão difícil nessa época, que eu achava que Deus não tinha nada comigo, concernente ao ministério. E eu chorava muito, perguntando para Deus, até quando? E cada dia que passava estreitava mais, a responsabilidade era muita. E me dava vontade de parar, porque grande era a aflição. Eu não tinha experiência. Eu era evangelista, né? Foi a primeira oportunidade que Deus me deu para ser pastor. E ser evangelista é uma coisa, ser missionário é uma coisa, ser pastor é outra. E veio muitos processos, muito. E a vontade que dava era parar. E eu lembro muito bem a situação difícil que foi. Muito difícil. A vontade era parar. E Deus me deu um tema aqui. O tema é isso aí: fracasso é uma decisão, é a decisão de parar. Fracasso é uma decisão de parar. Fracasso é uma decisão de parar. Fracasso. Quando você gera isso no coração de parar aquilo que Deus colocou, você está fracassando.
E essa madrugada, Deus me trouxe à tona tudo como eu comecei. Aquilo que Ele colocou nas mãos. Era 4 pessoas na época. 4. Aí depois foi crescendo. Foi para 20, 30. Só que era muito difícil. Porque lidar com pessoa é difícil. É muito difícil. Cada um pensa de uma forma, outro pensa de outra. Só que para mim era difícil porque eu estava começando. É muito complicado ser pastor. Muitos almejam, muitos desejam, mas é muito difícil ser pastor. Muito difícil. Deixa Deus te chamar, porque se Deus não te chamar, você está na roça. Não aguenta. Eu vi muitos pastores parar, aqui nessa cidade, parar com tudo. E ficar revoltado com o povo. Se não tiver estrutura, não aguenta, não suporta. Não aguenta. Por isso que Deus me deu esse tema aqui. Fracasso é a decisão de parar. Porque quando você decide parar, tudo aquilo que você almejou, projetou, e aí? E quando você lê esse texto de João capítulo 21, fazia a terceira vez que Jesus tinha aparecido aos discípulos. Terceira vez. A primeira pessoa a ver Jesus foi Maria Madalena, quando ele ressuscita. A Bíblia diz que Maria Madalena teve o privilégio de ver Jesus. E quando ela vai querer abraçar Jesus, ele disse: não me toca, porque ainda não fui ao Pai. Mas faz lá para os discípulos que eu vou ter com ele na Galileia. Porque Jesus falou que quando ele ressuscitaria o terceiro dia, ia ter com o discípulo. Era a terceira vez que, quando você lê o texto aqui de João capítulo 21, era a terceira vez que Deus se manifestava. Só que o líder, Pedro, ele estava onde? Ele estava fazendo visita? Estava? Pedro estava visitando o povo? Pedro estava evangelizando? Estava onde? Onde Pedro estava? Pescando. E ainda levou os discípulos com ele. Você está entendendo? Deus tinha entregado a responsabilidade na mão dos discípulos. Os discípulos ficou com Jesus 3 anos e 6 meses, aprendendo. Eles viram o cego ver, eles viram o leproso ser limpo, Pedro andou sobre as águas. Ele viu Lázaro ser ressuscitado. Eles viram tudo aquilo que hoje eu e você não vê, mas nós cremos pela fé. E todo dia a maioria de nós decide parar devido à luta que é muito grande. Jesus nunca falou para ninguém que seria fácil. Evangelho é se envolver. Evangelho é igual o Paulo falou para Timóteo: Timóteo, vinha participar das minhas aflições. Alguém falou: ô Timóteo, vem cá aprender comigo a sofrer as aflições como eu sofro, igual a Cristo. E as pessoas, elas não querem ser acomodadas. As pessoas não querem passar por situações difíceis. Entendeu? Aí quando passa, sempre tem uma campanha para resolver aquela dor. Sempre tem uma festinha para enganar aqui e ludibriar aqui. E hoje as igrejas têm essa estratégia, né? Entretenimento para o povo, né? Mas a real é essa: o caminho ele é estreito. E a palavra, Kleber, ela exige de nós a fazer. Por mais que você não queira, mas a palavra ela chama. Vem, vai. E nós está cheio de problemas, mágoas. Pedro aqui, ele estava magoado com ele mesmo. Pedro estava derrotado aqui. Pedro estava cabisbaixo porque ele tinha traído o mestre, ele tinha negado 3 vezes Jesus. Olha a vida desse camarada. Andou com o homem 3 anos e 6 meses,
Na hora que ele teve a oportunidade de honrar, morrer com o mestre, ele nega. Quando ele estava no pátio, alguém falou assim: não, a tua voz é conhecida, você é um deles. Você estava com ele. Ele falou: eu não. E agora, quando Jesus aparece a terceira vez aqui, ele vê esse cenário. Os discípulos que ele preparou 3 anos e 6 meses, tudo derrotado, tudo parado, tudo com medo. Já pensou se Jesus não vai lá? Já pensou se Jesus não fosse lá? O que seria de nós hoje? Estava todo mundo pescando. Estava o pastor e as ovelhas. Ó, vara no mar. Ô de mim, vara no mar, ó. Isso acontece conosco todos os dias. A aflição vem, a angústia vem, a inquietação vem. Aí começa a sonhar pesadelo no sonho. Aleluia. E o diabo fala assim: para, quieta, a responsabilidade não é sua. É isso que a tua carne fala. A responsabilidade é nossa. Você nasceu porque Deus tem um propósito contigo. Eu sempre dou esse exemplo do espermatozoide. É mais de 6 milhões de espermatozoide para entrar no óvulo da mulher. 6 milhões 400 e uns quebradinhos. E tu nasceu, então foi o acaso. Então Deus é bobo. Então Deus não tem todo o controle. Você nasceu para um propósito. Só que o teu ministério está fracassando. Por quê? Porque você tem deixado sentimentos, situações pessoais e secular afetar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Quando você vai ler o texto, todos estavam aqui magoados, tristes, com medo. E quando você vai ler em Lucas 24:13, a Bíblia diz que ele estava na casa de Maria, tudo lá, com medo, não saía de casa. E quando saía de casa, um ficava olhando na esquina: e aí, está tudo liberado aí e tal? Com medo de morrer. Sabe por quê, pessoal? Eles ainda não têm entendido o Evangelho. Eles não entendiam ainda que era Cristo. É tão óbvio que quando você lê no livro de Marcos 38, a Bíblia diz, 41, a Bíblia diz que quando Jesus apazigua o vento e o mar, a Bíblia diz assim: quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Eles estavam com Jesus, mas não conheciam Jesus. Porque quando você conhece Jesus e você pratica Jesus, essas coisas que estão à tua volta não vai te afetar. Porque você entende que isso é natural. Pessoal, a tribulação é natural. Paulo falou que a tribulação é natural na nossa vida. Paulo fala em Romanos capítulo 5 que a tribulação faz parte do teu crescimento, faz parte para você entender Deus, faz parte para você conhecer Deus, faz parte para você aprender a andar com Deus. Porque se não tiver tribulação, você não estaria aqui hoje. Se não há confronto, você não estaria aqui hoje. Se tua vida tivesse legalzinho, você hoje estaria lá na Pompeu enchendo o tanque da primeira, da segunda e da terceira. O Evangelho é confronto. Está aqui todo mundo cabisbaixo, fracassado. Deram lugar à tristeza, deram lugar à amargura. E quando você dá lugar a esse trem, fica mais forte ainda. Quanto mais você dá lugar ao medo, ele vira um gigante da tua vida. Quanto mais você dá o lado ao fracasso, porque tem pessoas que fracassam e elas têm medo de tentar de novo com medo de fracassar. Eu não. Eu estou com o Jeová mesmo. Eu vou para cima. Entendeu? O que Deus espera de nós é que nós se disponhamos a fazer.
queira fazer. Por mais que seja difícil, faça. Por mais que não tenha ninguém para te ajudar, faça. Por mais que a carga esteja pesada, faça. E quando Jesus aparece para ele e fala assim: tem algo de comer? Pescaram alguma coisa? Eles pescaram a noite inteira, pessoal. Das 6 às 6 da manhã, não pegaram nada. Não pegaram uma piaba. Aqui, não pegaram uma piaba, não pegaram nada. Sabe por quê? Você sabe por que a vida deles, material, não estava andando? Porque eles esqueceram do óbvio, que é o mundo espiritual. Se o teu mundo espiritual não estiver legal, a tua vida, matéria, não vai estar legal. Nem o teu casamento, nem o teu relacionamento, nem a tua vida material, nada vai bem. Você tem que estar bem com Deus. Amém? Você tem que fazer o que Deus colocou nas tuas mãos para você fazer. Quando você faz aquilo que Deus colocou na tua mão para fazer, as outras coisas, ela vai acontecer. Isso que a Bíblia diz em Mateus 6,34: buscar o teu reino, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas, a partir do momento que você fazer da tua vida um sucesso. E só depende de você. Fala para o teu irmão, só depende de você. Só depende de você. Como Deus espera de você. Aleluia. Tem hora que a gente espera de muita gente, não é assim? Tem hora que você espera de muita gente. Tem hora que a esposa espera muito, né, do esposo. Tem hora que a esposa espera que você chegue em casa e dê um beijinho no teu rosto. Oi, bem, como foi seu dia? E aí, como foi os meninos? E os meninos, tá tudo bem? Foi para a escola? Quantas vezes você espera do esposo? Um beijo, um abraço, ele chega com a cara desse tamanho. Ó, bicudo, nervoso, porque trouxe problema lá do trabalho para tua casa. Você esperava que ele chegasse lá, desse um abraço em você, desse um cheirinho, né? Socorro, me ajuda aí. Hã? É verdade? Aí o caboclo chega nervoso, rapaz, né? Quantas vezes você espera chamar você de linda? Minha linda, meu amor. A mulher espera, a mulher é assim, a mulher espera. Você tem que chamar ela de linda todo dia. Minha princesa, minha flor, meu bombom, minha neguinha, amor, amor, não é assim? Aí enche ela, porque ela espera isso de você. Entendeu? Jesus esperava dos discípulos. Esperava que ele fizesse aquilo que eles aprenderam. Mas eles não foram. Ficaram em Jerusalém. Ficaram em Jerusalém, esse é o problema. Viu, Priscila? As pessoas não querem ir. E a Bíblia manda você ir. A Bíblia manda você perseverar. A Bíblia manda você buscar. A Bíblia manda você bater. Aí tu está aí, ó. Ai, estão me perseguindo. Ai, falaram mal de mim. Não aguento mais. Vou desviar. Vou parar. Vai ficar até quando assim? O discípulo estava assim. Lê o texto para você ver. Ó, largaram mão. Tudo aquilo que eles aprenderam, jogaram no lixo, foi pescar. Rapaz, eu queria estar nesse dia lá. O papo deles, hein, Rogério? Como seria o papo de Pedro, de Natanael, hein? O que eles falaram aquele dia? Pessoal, Jesus teve que sair da glória dele de novo para ir lá falar com os caras. Olha que trabalho que eles deram. O que dá para entender é que eles não entenderam aquilo que Jesus passou os 3 anos, 6 meses. O
que quando você lê o texto de Lucas capítulo 18, a parábola da viúva, ele explica tudo ali. A situação que eles iam passar, ele dá um exemplo do juiz injusto, daquele juiz que não temia homem algum, o homem ruim, deu o exemplo da viúva. E eles não entenderam nada, Júnior. Não entenderam nada. Os caras estavam lá, pegando que peixe mesmo, me ajuda. Como é que é mesmo? Pintadão, pitado. Pitado, eu estou de pitado, nada. Aprendam uma coisa: quando você se dispõe a fazer, o inferno levanta junto. Quando você se dispõe a pregar, a viver a palavra, o inferno levanta junto, para paralisar a tua fé, para tirar você do propósito, porque ele sabe, se você permanecer na palavra, praticando a palavra, vai vir tudo nas tuas mãos. É tremendo, pessoal. As portas se abrirão. Por isso que Davi falou assim: Senhor, prepara o banquete. Porque quando você se esforça em Deus, o milagre acontece. Quando você se esforça em Deus, as coisas ficam mais fáceis. Quando você está em Deus, eles estavam na carne, estavam longe de Deus. Na hora que ele perguntou algo de comer, eles não conheceram Jesus. Você lembra de Lucas capítulo 4, versículo 31, no caminho de Amaús? Havia 2 discípulos andando no caminho, Jesus apareceu, eles não conheceram Jesus. Sabe por quê? Porque o coração deles estava cheio de medo. Com medo. Estava todo mundo disperso, como ovelha que não tinha pastor. Com medo. E Jesus foi até a cidade falando com eles, e eles não conheciam Jesus. E eles convidaram Jesus a posar. Disse: olha, fique em casa, porque já é tarde. Jesus aceitou. E a Bíblia diz que quando Jesus entrou na casa dele, que pegou o pão, levantou, de graça te dou, Pai. A Bíblia diz que os seus olhos foram abertos, e eles viram que era Jesus. E eles disseram assim: mas o seu coração não se ardia quando esse homem falava? Até quando você vai deixar a sua vida ser um fracasso? Até quando você vai deixar a sua vida ser um fracasso? Até quando? Escolha. Vida de fracasso é escolha. Você escolhe se você quer ver uma vida de fracasso. Você escolhe se você vai parar ou você vai continuar. Alabandaragacia. É escolha. Se a tua vida está assim, porque a escolha é sua. E se as coisas não estão crescendo como deveria crescer, o problema é nosso, não é de ninguém. Se as coisas não estão andando, eu sou o problema, não é o Joãozinho, não é o Doug, sou eu que sou o problema. É isso que nós temos que aprender. O problema estava com os discípulos. Jesus teve que vir. E tem mais. Jesus ele apareceu 40 vezes. 40 para afirmar o evangelho. 40. Teve um dia que Jesus apareceu, falei: vem cá. Lucas 24, 49. Não se ausentar de Jerusalém, porque do alto virá poder. Jesus estava falando do Espírito Santo, né? Aí ninguém saiu de Jerusalém, é esperado. Pessoal, era 70 virou 500. Desses 500 estavam na praia quando Jesus, a ascensão de Jesus subindo os discípulos lá. E ele falou assim: olha, esse mesmo que vocês estão vendo subir, esse mesmo ele vai voltar.
Só que no dia de Pentecostes só tinha 120, Joãozinho. E os 380, onde estava? 120 estava lá no cenáculo, com o joelho no chão e dizendo: Pai, envia o Espírito Santo. Pai, envia o Espírito Santo. Pai, envia o Espírito Santo. E os 380 estavam na festa. Porque era Pentecostes. A festa de Pentecostes, pessoal, era a segunda maior festa do judeu. Primeira parte, depois de Pentecostes, né? A festa do Pentecostes vinha 50 dias depois da festa da Páscoa. Aonde estava aquele, os 380 na festa? Na festa. 380 na festa. Festa caipira. Festa da uva. Festa top. Tem que dar festa para o povo, né? Festa do Banco do Preto. Festa da peruca. Festa do funk. Essa miséria. Festa, tem que dar festa para o povo e para a igreja. Se não tiver festa, João, o povo não para. Tem que dar uma festinha. Tucu, 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 tucu. Jesus é rei. Jesus é rei. Tucu, 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 tucu. E o pagode? Eu era bom nesse negócio, viu? Dançava um pagode lascado, velho. Era bom no negócio, rapaz. Perdeu. O povo está acostumado com essas coisas. A Bíblia diz que 120 estava lá. Senhor, manda o Espírito Santo. Manda o Espírito Santo. Manda o Espírito Santo. Aleluia. Mas 380 estava lá na festa. Eu não aguento. Profeta é assim, né? Profeta não aguenta, profeta. A língua coça. Aonde? Deus chamou a gente para gerar. Deus chamou a gente para nós ser uma barriga de aluguel. Entendeu? Para nós levarmos a mensagem da cruz. A mensagem que cura, a mensagem que liberta, a mensagem que transforma, a mensagem que transforma um homossexual e um homem de Deus na lésbica de uma potência na mão de Jeová. A palavra que pega a prostituta e transforma a vida dela. A mensagem que entra no lar onde a casa está destruída. Aí a palavra vai lá, restaura, aleluia, aquela família. Aonde Deus pega aquele menino que rouba, aleluia, e transforma ele em uma bênção. Aquele que era assassino, aquele que roubava, matava, não rouba mais, não mata mais, porque a palavra alcançou, porque a palavra sarou, porque a palavra transformou. O compromisso aqui dessa igreja é com a palavra, meu amado. Não é com movimento não, porque movimento não resolve nada não. O que resolve é você ouvir e você praticar a palavra, porque se você ouvir praticar a tua palavra, sabe o que vai acontecer? A tua vida vai mudar, a sua vida vai ser uma bênção, o seu lar vai ser uma maravilha, o teu ministério vai ser uma maravilha. Aleluia. Alabancheria, alabancheria, gácia. Aleluia. Busca o fogo, mas não busque entretenimento. Busque relacionamento com Deus, mas não busque entretenimento. Busque vida estreita com Deus, mas não busque entretenimento. Não fica com raiva de mim não. Não fica com o coração triste não. Se alegre, porque você tem um pastor que fala a verdade para você, que prega a palavra para você. Aleluia, oh glória a Deus. Segue a vácia, porque Deus foi buscar você na onde? Aonde vocês estavam. Não foi entretenimento não, foi o sangue do Cordeiro, foi a morte de Jesus, foi a morte dele que trouxe você aqui. Aleluia. Oh, maravilha. Ela mandará séria. Tenha relacionamento com Deus. Eu sei que a sua vida não é fácil.
É a vida de confronto. O diabo, ele fica ludibriando você, para você sair do foco, mas não permanece. Na hora que tiver estreita, que o negócio está bom, aleluia. Na hora que tiver a perseguição, é que o negócio está gostoso. Quando tiver falando mal de você, aleluia, é aí que já está no negócio. É isso que a Bíblia diz: alegrei-vos. Se você está sendo perseguido, injuriado, grande é o teu galardão, grande é o teu galardão. Então, rapaz, fica aí não, com essa cara triste, te anima, aleluia. Eu lembro quando Pedro não, Paulo e Silas estavam na cadeia, eles louvavam, pai, eles apanharam, tomaram 39 menos uma chicotada. Você acha que Paulo e Silas estavam tristes? A Bíblia diz que ele louvava, a Bíblia diz que eles louvavam, porque eles, aleluia, eles apanharam, porque eles libertou a menina de espírito maligno. Ele libertou a menina, devido que ele libertou a menina, a Bíblia diz que ele apanhou por evangelho. Você vai apanhar muito por defender a palavra, você vai ser perseguido por defender a palavra. Vão tentar matar você por causa da palavra. $120. Era 500, mas só tem 120. Senhor, manda o Espírito Santo. 120 que resolveram ter sucesso. 120 que escolheu pregoar a palavra. 380, festa. 120, joelho. Você quer resolver sua vida? Joelho. E sabe o que resolve? Não é blá 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 blá. Não, quero ver fazer pitinho no joelho. Olha onde resolve aqui, Gabi. Não é conversa, é aqui. É aqui que você vai vencer o gigante. É desse jeito que você vai vencer. É desse jeito que o mar vai abrir para você. É desse jeito que o Jordão vai abrir. É desse jeito que o diabo vai para o inferno de marcha ré. É desse jeito que você vai crescer, crente. É descendo, meu amado. O crente é grande. É quando ele põe o joelho no chão e ele clama. Só que vai acontecer. Aí Deus vai responder. Oh, glória. Alabadaragachoriagácia. Ei, Jesus, você não está só. Você não está só. É mentira do diabo. Deus está contigo. Deus está no teu ministério. Deus chamou você pelo teu nome e Ele confiou o ministério nas tuas mãos. Então vem. Deixa Deus terminar o que Ele começou na tua vida. Deixa Deus terminar o que Ele começou na tua vida. Eita, oh Jesus, aleluia, aleluia. Quantas promessas você fez, quantas coisas você falou para Deus. Olha, Deus, eu estou aqui em São Paulo, mas se o Senhor me enviar para Araçatuba, eu vou ajudar o pastor Rocha. Cadê você? Aleluia, cadê você? Falar é fácil. Quero ver pôr a mão. Não deixa o diabo fazer de você de um fracasso. Deus deu autoridade para você. Eu estava de madrugada, falei, Deus, agora é 100. Aleluia. Eu vim falar com a pastora Tânia, conversando com ela, que a gente fica trocando, né? Ela fica um pouco, eu fico. E nós perdemos tempo, pessoal. Agora é 100. Eu sei o caminho, eu sei como fazer. Por que ficar olhando para a esquerda e para a direita? Deus é com você, rapaz. Deus é conosco. Deus é com você. Aí você fica olhando para as circunstâncias e olhando para a situação. Aí você para mesmo, aí o negócio vai se ferrar mesmo. Não, meus amados, vem. Deus, Ele escolheu você, colocou nas tuas mãos, tá?
tudo que você fazer vai ser um sucesso. Aleluia, porque você está com Deus. Quem está com Deus, meu amado? Eu já falei, não precisa de governo, não precisa de prefeito, não precisa. Quem está com ele, o negócio acontece. Acontece. Jeová, por isso que a Bíblia diz, no livro do Gênesis capítulo 22, versículo 8, que naquela montanha, Deus proverá. Deus trouxe à existência aquilo que não existia. Não tinha cordeiro naquele lugar, Júnior, mas apareceu o cordeiro. Isaac falou: Senhor, oh meu pai, é o cordeiro para o sacrifício. Aleluia. Deus não precisa da tua ajuda. Deus precisa que você se disponha, que você faça, meu filho. Desperta tu que dorme. Você, aleluia, é uma potência na mão de Deus. E você fica aí olhando para os seus problemas, olhando para as coisas tão pequenas. E Deus conta com você. Deus conta com você. Quanto mais você despertar, Deus abrir as portas para você. Deus vai fazer você de uma bênção, de um profeta, de uma profetisa. Deus falou para Pedro: Pedro, tu me amas, Pedro? Tu sabes, Senhor, tu me amas, Pedro. Pedro ficou triste, aleluia. E Pedro, Jesus perguntou novamente: tu me amas, Pedro? E ele respondeu com a voz embargada: tu sabes, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Então apacenta as minhas ovelhas. Deus pergunta para você hoje: você ama aquilo que Deus colocou nas tuas mãos? Você ama aquilo que Deus confiou nas tuas mãos? Porque o que Deus deu não vem de homem, meu filho, vem de Deus. Foi Deus que colocou nas tuas mãos. E naquele grande dia a Bíblia diz que Ele vai cobrar de você. Ele vai cobrar de você. Tá bom, né? Preguei 40 minutos já. Eu vou de pregar aqui 2 horas. Estou fervendo. Vontade de correr, de gritar. Oh glória! Está pegando fogo o pé. Misericórdia. Aleluia. Aleluia. Não pare. Quanto mais estiver difícil, é que o negócio está gostoso. Quanto mais está dificultoso, é aí que Jeová está. O milagre vai ser maior. O milagre vai ser maior. Amém? Você não tem possibilidade nenhuma. Jeová chega, opa, eu sou seu fiador. Eu sou ouro, eu sou a prata. Entra aí. Eu sou ouro, eu sou a prata. Não deixe aquilo que Deus colocou na tua mão virar um fracasso. Mas isso não. Show para lá. Daqui para o céu. Não vão invadir Araçatuba, Ocléu, Socorro. Deus não é Deus de dúvida. Dúvida não vem de Deus. Não vem mesmo. Se a dúvida estiver operando, porque Jeová não está no negócio. Fica quieta e sossega. Quando Deus fala, é claro. Não fique insegura comigo. Você vai e vai embora. Quando eu vim para Araçatuba foi assim. Não teve dor no meu coração. Vim para cá com Jesus e a coragem. Dormi no chão, morei de favor, comi porque o povo dava. Estou aqui, não morri. Agora vem cá vocês 3. Estão esperando o quê? Aleluia. Deus, Ele colocou nas suas mãos para fazer muita e muita coisas. Só que está tudo parado. Tudo parado. Vai esperar também Jesus vir na casa de vocês. Está lá Pedro pescando e Jesus tem que ir lá acordar o povo. Desperta. Porque as coisas vão acontecer a partir do momento que vocês fizerem. As pessoas se enganam. Pessoal, primeiro nós temos que fazer. Nós esperamos primeiro Deus fazer, não é assim? O que a Bíblia diz? Buscar primeiro o seu. Então, eu tenho que fazer. Depois as coisas serão. Bate que eu faço, Deus, Ele. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho
Se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei. Longe dos santos não sei mais viver. Diga isso a ele. Eu passar pelo fogo, temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei. Longe dos santos não sei mais viver. Levante sua voz e diga: quem já santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Diga a ele: quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, chama pela glória. Diga a ele: eu me rasgo, Deus, que igreja, diga: eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei. Longe dos santos não sei mais viver. Quem já pisou, diga a ele, igreja: quem já pisou o santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clame a ele, clama pela glória, a glória de Deus. Oh, já pisou, quem já pisou santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Oh, cante a ele: santo, santo, cante santo dos santos, diga: abra tua boca e cante santo, santo, clame a ele, diga: só a igreja: quem já pisou em outro não sabe. E onde lá pela
Você pode cantar isso bem mais alto para o Senhor. Diga a Ele: quem pisou Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, sabe e onde estiver, clamar pela glória a glória. te dê. Você quer clamar pela glória do Senhor?